Olá, você que nos acompanha aqui nos estúdios do Colégio Dinâmico. É com muito prazer que eu recebo você aqui para a gente bater mais um papo sobre atualidades. Hoje, eu, professor Gabriel Maia, que ministro a disciplina de História aqui no colégio e também apresenta esse programa de atualidades, estou aqui para falar com você sobre os eventos mais importantes que têm rolado nos últimos tempos, principalmente coisas que podem virar algum tipo de tema para redação ou tema para alguma questão de vestibular e que você precisa estar antenado e informado para fazer as provas e conquistar a sua aprovação. E mais do que isso, saber também o que está rolando no mundo e ser um cidadão crítico, né? Porque nós também trabalhamos com valores e com a ideia de que temos alunos que pensam a si mesmos e os outros no mundo, ok? Se você está acompanhando as notícias, se você está aí antenado, se você está sempre pensando no que está acontecendo no mundo, com certeza você acabou vendo a notícia de que o governo Trump acabou de trazer algumas leis que falam sobre a regulamentação da imigração lá nos Estados Unidos, principalmente com relação à imigração ilegal. Mas é claro que tem muita coisa envolvida nisso, né? Esse primeiro voo com brasileiros deportados foi um choque para muita gente, né? E para outros foi até compreensível. A minha ideia aqui não é trazer uma opinião pessoal, mas fazer uma análise histórica e entender como que a gente pode argumentar com relação a essa notícia. Essa notícia aqui é de janeiro, do finalzinho de janeiro desse ano, e aparentemente os brasileiros chegaram acorrentados e isso acabou gerando um certo choque em uma parcela da população e em outra parcela acabaram dizendo que os imigrantes legais realmente deveriam ser deportados e a regularização da migração nos Estados Unidos é importante. Muitas coisas a considerar sobre isso. Primeiro que responsabilizar somente o governo Trump pela imigração é talvez um dos equívocos iniciais que nós temos. Quando nós falamos sobre imigração dos Estados Unidos, a história é muito antiga. Na história recente, o próprio governo do Joe Biden, que era um governo democrata, já falava sobre imigração, inclusive já tinha uma política de deportação. Não é de hoje que os Estados Unidos têm esse tipo de política. É claro que com o agora presidente Donald Trump, que volta à presidência agora, né? Os principais slogans dele perpassam pela ideia de combater a imigração ilegal, né? Até porque ele nunca falou sobre combater imigrantes no geral, mas como normalmente o discurso dele anti-imigração é um discurso que tende a ser generalizado em vários momentos que ele profere discursos, muitas pessoas acabam levando o Trump a essa conotação de uma pessoa que beira a xenofobia, né? Não vou chegar no mérito de falar que Trump é uma pessoa xenofóbica ou alguma coisa relacionada. Mas acho importante a gente dizer que os Estados Unidos têm uma trajetória importante e eu quero levar isso para o Brasil, porque quando a gente fala de vestibulares brasileiros, normalmente a gente fala muito dos problemas que envolvem o Brasil também, né? Mas começando com relação a os Estados Unidos, a gente tem como parâmetro inicial falar sobre os Estados Unidos do século XIX. Por quê? Os Estados Unidos é um país que se constituiu basicamente de imigrantes, pessoas que acabaram isso antes mesmo do século XIX, no período de colonização, pessoas que fugiam das perseguições do governo inglês, principalmente puritanos, que tinham uma religião diferente da religião do governo, foram para as 13 colônias buscando, de alguma maneira, asilo e abrigo, os chamados peregrinos, né? Que foram para a região das 13 colônias. Quando nós falamos do século XIX, isso aí se mostra cada vez mais intenso, porque tem várias leis que falam sobre a questão de imigração, inclusive buscando concretizar a migração dos estadunidenses para o oeste, né? A chamada Marcha para o Oeste,
ela foi fundada principalmente em algumas leis, como a Lei de Remoção dos Índios, do Andrew Jackson, de 1830, que buscou remover populações do Oeste para que os indígenas fossem, então, deslocados e o povo dos Estados Unidos ocupasse as regiões do Oeste que tinham sido comprados, como o território de Louisiana, que foi comprado dos franceses em 1803, né? Então, a gente vê que a ideia dos Estados Unidos falar sobre imigração não é uma coisa recente. No final do século XIX, eles tiveram inclusive leis que proibiram a migração de trabalhadores chineses, né? Então proibiram etnias de entrarem nos Estados Unidos. Isso por 10 anos. Depois a gente teve leis que prorrogaram essa proibição de entrada de chineses, né? É chamada de Chinese Exclusion Act. Ela foi de 1882 e a gente vê que na história dos Estados Unidos esse tipo de critério para poder limitar a entrada de imigrantes continua durante muito tempo. No mesmo século, no finalzinho do século XIX, a gente teve o Immigration Act, que é de 1891 e que trouxe critérios morais até para poder evitar imigrantes. Por exemplo, incapacidade mental, que era um termo que era utilizado para poder se referir a alguns migrantes que não eram aceitos. Se a gente passar por toda a história do século XX, nós temos várias políticas de controle de imigração e no século XXI, por causa do 11 de setembro, isso se aprofunda cada vez mais, principalmente com as populações árabes, né? Então, não é uma coisa recente da história dos Estados Unidos. E a gente vê que o governo Trump, ele continua com essa tradição. É um governo republicano, e que nos outros governos anteriores, no outro governo anterior, né? No outro mandato que o Trump teve, ele falou também sobre essa questão de imigração, principalmente sobre o México. É quando ele prometeu a ideia de construir o muro. Agora build a wall, né? Eu vou construir um muro para separar o México dos Estados Unidos e vou fazer o México pagar por ele. Esse era o discurso que o Trump trazia, né? Que o México estava mandando para os Estados Unidos os estupradores, os criminosos, estava mandando pessoas que eram de má índole para os Estados Unidos e isso estava ferrando com os Estados Unidos, né? Enfim, esse tipo de discurso é um discurso que é muito comum e a gente vê que realmente os Estados Unidos têm recebido muitos imigrantes. Dados do ano passado dizem que 11 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que isso aqui é o dado somente de imigrantes irregulares. Isso fora os outros que estão em irregularidade. Então, realmente, o fluxo migratório nos Estados Unidos é um fluxo que vale a pena considerar, né? Beleza. Então, entendida essa questão, eu acho que dentro dessa perspectiva a gente pode prosseguir e falar sobre como que a matéria retratou esse evento, né? Então, por exemplo, o voo é o segundo de deportados vindos dos Estados Unidos neste ano. Então, um projeto que está sendo feito de deportação. O primeiro chegou ao país em 10 de janeiro, antes ainda de Donald Trump tomar posse como presidente. O grupo retorna ao Brasil em meio ao anúncio de novas medidas determinadas pelo presidente norte-americano que endureceram as regras para a entrada e permanência de imigrantes no país. Ampliar medidas anti-imigração era uma das promessas de campanha de Trump, que foi empossada oficialmente na segunda-feira, dia 20 de janeiro. Então, a gente vê que isso tudo condiz com o que a gente tinha acabado de falar, né? Como que a política de imigração, ela vai se aprofundando dentro de uma tradição que os Estados Unidos já tinha. E aí, a gente a gente acaba chegando a um relatório que eu reservei aqui para poder mostrar para vocês, que é um relatório mundial sobre imigração de 2024, que revela que nós temos vários desafios importantes desse ano, do ano passado para cá, com relação a esse tema. Olha como que o relatório ajuda a gente a entender as coisas aqui. Então, abre aspas. Em um mundo que enfrenta incertezas, compreender as dinâmicas da migração é essencial para a tomada de decisões informada e respostas políticas efetivas.
Nesse aspecto, o relatório mundial sobre migração permite avançar neste entendimento, porque lança luz sobre as tendências que se mantêm durante muito tempo e aos desafios que aparecem. Diante desse relatório, eu pude pegar alguns dados sobre o Brasil. No ano de 2024, o Brasil recebeu cerca de 180.507 imigrantes. Solicitações de refúgio, a gente teve mais de 60 mil. E reconhecidos como refugiados, apenas 13.340. A maioria venezuelanos na região de Roraima. Então, a gente vê que o Brasil é um país que historicamente tende a acolher muitos imigrantes, principalmente porque ele é feito de imigrantes também, assim como os Estados Unidos. É um país que, eu acho que, pulando a parte de portugueses, indígenas e africanos, que todos nós já temos como senso comum, que formou o Brasil, nós temos uma política de imigração no século XIX e no início do século XX que buscava até mesmo o branqueamento da população, né? No final do século XIX, por causa das guerras de unificação tardias, vários são os italianos e alemães que vieram para o Brasil. E por quê? Fugindo desses conflitos, buscando a melhor condição de vida e sendo incentivados pelo governo do Brasil a fazer isso. Havia um sistema de parceria, de colonato, tudo para poder trazer imigrantes para cá. No início do século XX, inclusive, essa política de trazer imigrantes e de branqueamento se aprofunda com a ideia de ocupar os postos de trabalho após a abolição da escravidão. Então, a imigração no Brasil também é algo que é rotineiro. Só que veja que, quando o assunto é trazer imigrantes europeus, o governo fez incentivo. Quando o assunto é acolher imigrantes haitianos, como já tivemos que acolher diversos, aqui na nossa cidade de Jetaí, Goiás, tem vários imigrantes haitianos. Na Goiás, quem passa na Avenida Goiás, vê vários que estão trabalhando, vendendo tecidos e utensílios e etc. Quando o assunto é falar sobre imigrantes da América e de outras regiões, há uma certa resistência. Mas por que há essa certa resistência? Então, é uma coisa que passa para nós uma certa dúvida e eu trago aqui uma provocação para você. Não dizendo que o brasileiro está sendo xenofóbico ou que o brasileiro está sendo racista necessariamente. Mas será que está chegando a ser? Qual que é a sua análise? O que você acha? Acho importante você pensar sobre isso. Outra coisa interessante é também como que, quando nós falamos sobre o mundo e sobre imigração, nós podemos falar sobre o que está acontecendo na Europa. Na Alemanha, por exemplo, a política lá está um pouco conturbada. Para você que não está sabendo, a Alemanha está passando por mudanças políticas e a direita política está ganhando muita força. Inclusive, vários são os partidos da Alemanha que se juntaram para poder tentar barrar o avanço da direita aqui. Mas essa direita aqui não é qualquer direita, é extrema direita. Eu sei que, inclusive, essa manchete ficou um pouco muito superficial, porque fica parecendo que todo mundo da direita é anti-imigrantes. Mas realmente há uma política e uma visão um pouco voltada para o conservadorismo e para evitar a entrada de imigrantes em vários escopos da direita. Mas a extrema-direita é totalmente xenofóbica, né? Que remonta a épocas obscuras do período da Alemanha nazista. Então, acredito que falar sobre imigração não é falar só sobre Brasil, não é falar só sobre Estados Unidos e nem só sobre Europa. O mundo inteiro tem fluxos migratórios e problemas relacionados a isso, tá? Inclusive, falando de Brasil, a gente tem uma notícia aqui que ela é um pouco antiga, né? Era de 3 anos atrás, mas ela ainda permanece atual em quesito de o acontecimento que ela revela aqui ainda perdura, né? Que é o fluxo de imigrantes venezuelanos que eu estava falando. O dado é de crescimento de 900%. Então aqui a gente está falando de organismos internacionais que fazem monitoramento de migrações, que falam que cerca de 262,5 mil imigrantes e refugiados da Venezuela vivem no Brasil. Então, assim, é uma quantidade de imigrantes que supera Jataí, são 2 vezes Jataí de imigrantes venezuelanos no Brasil.
para você ter essa dimensão. E tudo isso porque a Venezuela passa por uma crise política, uma crise econômica que já tem um tempo, né? E o Brasil passa a ser um dos países que mais acolheu venezuelanos. O que dizer com relação a essa política que o Brasil tem adotado? Isso é conveniente, não é? Vamos para as argumentações, as possíveis argumentações que vocês podem ter para uma redação, por exemplo. Ó, eu trouxe aqui um geógrafo extremamente importante para entender Brasil e mundo, Milton Santos. O Milton Santos, ele tem uma frase que eu acho que encaixa muito bem aqui, que é: a globalização só será um bem para a humanidade quando deixar de ser unilateral, imposta por alguns e passar a ser plural. O que é a globalização? Para você que estuda aí em geografia, você que teve aula com o professor João Fernando, com o professor Leonardo, com a professora Mainara, vocês com certeza viram que a globalização é um fenômeno que no século XX ganha muita proporção e que, como eu costumo ouvir dos geógrafos, encurtam as distâncias, né? Não é que realmente, literalmente, encurtam as distâncias por trazer um encurtamento geográfico, né, territorial, mas um encurtamento de comunicação. Mas muitas pessoas aqui não são abarcadas pela globalização. Se a gente for relacionar com o contexto da imigração, por exemplo, a globalização ela facilita viagens, pessoas morarem em outros locais, pessoas conseguirem se estabelecer e ter cidadania em outras regiões. Agora, e os migrantes, né, que estão precisando de ajuda, estão precisando ser, de alguma maneira, acolhidos, e nesse momento em que a gente tem a globalização no seu auge, nós ainda temos dificuldades de ter políticas que acolhem essas pessoas. Ou, se você tem outra opinião, que a imigração tem que ser controlada, posso argumentar sobre o direito que existe das pessoas que já moram nos países de terem o seu emprego garantido, de ter certos recursos que são limitados e que o país vai acabar tendo que escolher a quem ceder, né? Então, a gente tem direitos das pessoas que vivem no país e também tem os direitos dos refugiados que estão ali precisando de uma situação de acolhimento, de abrigo e que não estão sendo devidamente recebidos como eles esperariam. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, inclusive, ela traz para nós que é direito humano as pessoas terem segurança alimentar, terem abrigo, terem moradia, né? Então terem saúde, e tudo isso é obrigação não só dos países de onde eles vieram, mas também de todos nós que somos seres humanos. A ideia é essa, né? Então, quando o Milton Santos fala sobre globalização ser plural, ele também está falando sobre isso. Uma outra autora que eu trouxe aqui para dialogar com a gente é a Hannah Arendt, que era migrante também, né? Ela foi uma imigrante de origem judia, alemã, que foi para os Estados Unidos e perseguida, inclusive, pelo nazismo. E ela tem uma frase que acredito que vocês podem utilizar, que é: o direito a ter direitos ou o direito de cada indivíduo pertencer à humanidade deveria ser garantido pela própria humanidade. Isso dialoga diretamente com o que eu estava falando para vocês aqui, né? A ideia de, peraí, então quer dizer que eu vou simplesmente barrar a entrada de uma pessoa que está precisando por uma questão moral, por um critério ético, por um critério religioso, um critério que não seja o de acolher um igual, né? Então talvez isso daí faça sentido para alguns, né? Dialogando aqui com a autora Hannah Arendt, mas para você aí que quer argumentar de outra maneira, também falar sobre possibilidades de ter organismos internacionais que acolhem essas pessoas sem ter que superlotar países. Você que não concorda com a ideia de, por exemplo, a migração ser uma política de todo Estado, todo mundo acolher, todo mundo que precise, se não for essa a sua opinião, você pode falar sobre organismos internacionais que cuidem disso, né? Mas é um problema e não dá para deixar à mercê dos indivíduos resolver isso, né? A gente tem que ter algum tipo de estrutura que cuide desse problema. E acredito que para finalizar aqui, mas não menos importante, nós temos a figura de Immanuel Kant.
Kant é um filósofo que ele traz o que a gente chama de imperativo categórico, que é basicamente assim, você que vê a aula do Carlos, com certeza você vai aprofundar muito mais, mas para você que quer fazer redação, para você que quer entender de forma que é rápida, ele tem uma frase que diz: age de tal maneira que trate a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre como um fim, nunca como um meio. O imperativo categórico, ele traz a ideia de que a ética ela tem que ser racional. E ela é certa aqui e lá na China. Como assim? Em todas as partes do mundo. A razão é a mesma. É uma questão de universalismo. E ele vai dizer que a humanidade ela não tem que ser tratada como um meio para poder se conseguir outra coisa. Porque a humanidade ela sempre tem que ser um fim. E aí, a nossa busca de todas as políticas que a gente tem que fazer, de Estado, internacionais, de direito internacional, tem que ser buscando melhorar a vida da nossa espécie. Tem que ser buscando melhorar a vida dos nossos iguais. Essa é a perspectiva que você pode tirar daqui. Ou, se você tem a outra opinião, você também pode trazer de uma outra perspectiva. E dizer que as pessoas têm que ser tratadas como fim, e por isso a migração ela tem que ser controlada, e para que certas pessoas não sejam prejudicadas em detrimento de outras. E que os direitos individuais sejam preservados. Até porque o Kant é um iluminista. Então você pode às vezes colocar aí e linkar com a ideia do direito individual iluminista. E dizer que o direito individual tem que prevalecer, entretanto, os organismos internacionais têm que fazer uma política efetiva de controle dos fluxos migratórios e de acolher essas pessoas de uma maneira que não afete necessariamente a economia de outros países. A ideia aqui, acredito que você entendeu, não é que você fique de um lado ou de outro. É só para você refletir e trazer esses autores para a sua argumentação e para a sua reflexão. A ideia aqui do podcast não é trazer minha visão pessoal, mas trazer possíveis leituras e as notícias do dia a dia. É somente comentar com o conhecimento que a gente tem em sala de aula, como foi a história, como foi aqui a filosofia e um pouquinho da geografia. Então, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço muito, porque você é o que mantém esse podcast ativo. Cara, esteja sempre aqui, dê um like, compartilhe, ative o sininho, esteja conosco em todos os episódios, ainda tem muita coisa para lançar. E use os argumentos que estão aqui nas redações. Você que é aluno dinâmico, use nas redações da professora Viviane, por favor, né? Use também nas redações dos vestibulares que você for fazer. E me conte aqui nos comentários se você usou esse argumento, algum argumento que eu coloquei aqui em alguma redação, ou se você viu em alguma questão de ciências humanas, ciências de linguagens e códigos, se você viu em qualquer prova de vestibular. Então coloque aqui pra gente, tá? Eu vou ficar muito feliz e com certeza vou estar te respondendo aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio.